pouquinho sobre ondas eletromagnéticas e polarização da luz. Então, para falar disso, a gente precisa de vários conceitos de eletromagnetismo, que eu acredito que vários de vocês ainda não viram. Então, eu não espero que vocês tenham uma compreensão total, profunda sobre esse tema. O meu objetivo aqui é motivar, mostrar para vocês um sistema físico que vai precisar da matemática que a gente vai desenvolver nas próximas semanas para ser descrito. A polarização da luz é um exemplo. Bom, então, na natureza a gente tem dois fenômenos, a força elétrica, a força magnética. As forças elétricas aparecem pela ação de cargas. Por exemplo, o elétron é uma partícula que tem carga negativa e quando tiver uma outra carga na vizinhança de um elétron, esse elétron vai exercer uma força sobre essa outra carga, que a gente chama de força elétrica. E para descrever a ação dessa carga sobre essa outra, a gente usa um elemento que a gente chama de campo elétrico, que é descrito por essas setinhas que estão escritas aqui. Eu não vou me aprofundar muito no tema. Então, o campo elétrico é descrito por vários vetores que vão me dar a ação desse elétron sobre outras partículas. A força que esse elétron vai exercer sobre essa partícula Q é dada por essa equação aqui. Então, se eu souber quem é o campo elétrico, eu sei qual é a ação desse elétron sobre essa carga. Então, só sabendo o campo elétrico, eu consigo saber o que vai acontecer com essa carga aqui. Bom, a outra força que a gente tem na natureza é a força magnética, que é produzida por ímãs. Essa aqui é mais fácil de entender, porque a gente mexe com os ímãs no nosso dia a dia. Esse ímã aqui é aquele ímã que a gente gruda na geladeira. Esses ímãs, eles produzem uma força sobre outros ímãs ou sobre outros materiais que respondem à força magnética, por exemplo, o material do qual é feita a geladeira. E a ação desse ímã sobre outros ímãs ou sobre outros materiais pode ser também descrita a partir do campo magnético que está desenhado aqui. Então, o campo magnético vai dar a ação desse ímã sobre outros que estiverem nessa vizinhança. Então, a princípio, a gente poderia imaginar que esses dois fenômenos, força elétrica e força magnética, são fenômenos distintos, completamente distintos. Mas acontece que eles estão relacionados e a teoria que descreve ambos é chamada teoria eletromagnética, desenvolvida por Maxwell. E uma das coisas que essa teoria prevê é o seguinte: aqui eu estou supondo que essas cargas, esse ímã, eles estão paradinhos onde eles estão. Então, nessas condições, esse campo elétrico, esse campo magnético são sempre constantes nessa região do espaço. Acontece que se essa carga se mover, se esse ímã se mover, campo elétrico e campo magnético vão variar com o tempo nessa região do espaço. Dependendo de como essas cargas se movem e esse ímã se move, esse campo magnético variante pode produzir um campo elétrico e um campo elétrico variante pode produzir um campo magnético. Esse é um fenômeno muito interessante e ele possibilita várias coisas interessantes. Uma delas é o seguinte: em determinadas condições, um campo elétrico variante pode produzir um campo magnético variante, que por sua vez gera um campo elétrico variante, e esses campos se propagam pelo espaço, gerando o que a gente chama de ondas eletromagnéticas. Fazem parte das ondas eletromagnéticas várias radiações que a gente está acostumado no dia a dia. A principal delas é a luz. Então, a gente tem aqui um esquema bem simplificado de uma onda eletromagnética. Então, esse desenho aqui mostra melhor ainda o que está desenhado no quadro. Então, aqui a gente tem de vermelho os campos elétricos que estão paralelos ao eixo Y e de azul os campos magnéticos paralelos ao eixo X. E essa onda se propaga na direção Z. Então, se eu tiver uma pessoa aqui
essa onda vai atingir essa pessoa. Se for uma onda luminosa, os olhos dessa pessoa vão ser capazes de perceber esse estímulo luminoso indo na direção Z. Então aqui está um desenho menor desses vetores. O vetor campo elétrico está paralelo ao eixo Y, o campo magnético paralelo ao eixo X, e aqui a direção de propagação dessa onda. Todos essas setinhas são ortogonais. Bom, essa direção do campo elétrico é o que a gente chama de polarização da luz. Então a gente diz que essa luz aqui é uma luz polarizada na direção Y, porque o campo elétrico é paralelo à direção Y.